né? Fiquei 3 anos lá, eh, fui artilheiro da Taça São Paulo, nós perdemos nos pênaltis contra o Paulista Jundiaí, tinha lá bons jogadores, né, eu peguei uma geração muito boa também lá. Depois dessa que teve Deco, que teve Marcos Alemão, Caju, que a gente perdeu a Taça São Paulo, teve uma outra geração que ganhou a Taça São Paulo de 99, Cara, é do que tinha Gaspar. Fernando Baiano, É, Edu Gaspar, Everton, exato. Gil, Yamada, quem mais? Anderson, Foram vários que era um subiram, né? time Sim. Marcelo Margalhães, Clebão lateral direito, Índio lateral, De- Clebão lateral esquerdo, O Índio Kleber lateral Índio. direito, Rodrigo Pontes, Andrezinho, Nossa, o time era todo mundo forte. subiu, né, e aí eu fui pra Grécia, cara. O Corinthians me vendeu pra Grécia nessa época. Caramba, você Logo com 20 Mas anos. você já foi já como profissional. Sim, saí como profissional do Corinthians, fui pra Grécia, mas sem jogar profissionalmente pelo Corinthians, né. Fui pra Grécia, fiquei quase 3 anos lá. Que time você jogou na Grécia? Joguei no Skoda Xanthi, fui para o Skoda Xanthi, do Skoda Xanthi eu fui para o como que era o nome do time, cara? Tempo, hein? Chante, não era? Eu Não, vi, ó. Xanthi era um time verde também, né, era um time verde também. Mas era da primeira divisão da Era primeira Grécia. divisão, primeira divisão. E depois eu fui emprestado para um time da segunda divisão, acabou que fui perdendo espaço, fui voltar para o Brasil, né, voltei meio sem oportunidade, não tinha tanta oportunidade, porque não tinha jogado aqui no Brasil. Mas você tinha empresário, tudo. Ou Rapaz, também. empresário, eu estava lembrando isso com meu pai no sábado. Rapaz, mandei uma lista pro meu pai: "Pai, contacta esses caras aqui, fala com esses caras aqui", que era uma lista de 2, 3 anos atrás, antes de eu ter saído, que a gente ficava aqui. Meu pai foi ligando pra um, ligando pra outro, ligando. Vocês queriam achar um Achar uma empresário. oportunidade, achar um empresário e achar uma oportunidade. Porque normalmente o empresário que vai atrás dos jogadores, Isso, né? e eu... É que nessa época ainda tinha muito jogador sem Isso, empresário. tinha muita gente Não era sem tão empresário. profissional, né? Igual Isso, hoje. muita gente sem empresário. E aí, cara, foi meu pai quem me ajudou nessa retomada quando eu voltei pro Brasil, né? E aí passei no São José muito rapidamente, fiz um jogo no São José nesse retorno em 2001, e fui jogar no Osasco, cara. Osasco era a 5ª divisão. Nossa, do Paulista. Só pra você, era a 5ª divisão do Paulista. Nós subimos pra 4ª divisão, ganhamos do Palmeiras B na final, no Parque Antártico. Caramba. Eu fiz os 2 gols. Jogamos subimos pra 3ª divisão, da 4ª pra 3ª, subimos junto. Subiu o Palmeiras, da 5ª pra 4ª, Palmeiras B, e subiu o Osasco e o Palmeiras da 4ª pra 3ª. Fizemos a final contra o Palmeiras também, eu fiz gol contra o Palmeiras. Caramba. Nessa época, eu peguei os meninos que estavam jogando no B do Palmeiras. Tinha lá o Wagner, que era um cara que jogou comigo. Wagner Love? Não, não. Outro Wagner. O Wendel, Ah, o Alceu, se eu não me engano, jogou pelo Palmeiras B nesse campeonato. que aí era daquela geração já que ganhou Isso. que chega na final da copinha, né? Com o Wagner Love, Edmilson. E eles jogaram. E aí, cara, ficou marcado isso. Na época, Mustafa era o presidente, Sim. né? E ficou aquele burburinho de que, pô, esse menino era o menino que jogava no Palmeiras, foi mandado embora. Eu lembro que teve uma baita de uma repercussão negativa de eu ter sido mandado embora na base do Palmeiras e ter vindo jogar contra o Palmeiras B, ter feito gol e tal. Isso aí, né, relembrando, pra mim é algo assim que eu falo, poxa vida, tive a oportunidade de passar, mas não, né, não deu certo. Joguei depois contra o Palmeiras, fiz gol, e aí eu fui parar lá no Americano de Campos, através do irmão do Edu, Gaspar, né, que era empresário dele, que me levou lá para o Americano de Campos. Aí eu fiz um monte de gol na Rio São Paulo, um monte de gol na Rio São Paulo, fiz um monte de gol no Carioca, fui um dos artilheiros junto com o Romário. Caramba. Perdemos o Campeonato Carioca pro Vasco do Romário. Ganhamos a Taça Guanabara e perdemos a final. Sim. Né? Em 2002. E aí eu fui pro Vasco. Aí o Eurico te chama. Não, aí eu fui pro Vasco. Fiquei 1 ano no Vasco. Rodei, fui pra China.
Eu falo pro Ricardo ainda, pô, eu joguei no Guangzhou, mas quando o Guangzhou era da segunda Pobrinho, divisão, era pobrinho, né? era da segunda divisão, pobrinho, né? Fui lá, tive uma passagem lá pelo time do Guangzhou, deu a pneumonia, aquela gripe asiática, o campeonato paralisou, voltei pro Brasil, né? E aí em 2004 fui pro americano de novo, né? Joguei o campeonato carioca pelo americano em 2005. Perdemos a final da Taça Guanabara por Volta Redonda, o americano atropelou, eu fiz 6 gols no campeonato na Taça Guanabara, fui bem pra caramba. Aí o Galo, que a gente tinha a lembrança de eu ter treinado com ele lá no Corinthians, quando eu tinha subido no Corinthians, treinava alguns treinos. Aí o Galo, Washington, tô vindo pra Portuguesa, quero te trazer. Eu falei, tá bom, vambora, cara. São Paulo, pô. Caralho. Baita oportunidade. Portuguesa tava na A ou na B? Não, Paulista, cara. Foi onde eu fiz 12 gols, o Campeonato Paulista de 5. e fui Que pro... aí você Isso, cresceu aí eu fui pro Palmeiras. Mas nessa aí eu tive a oportunidade de ir pro São Paulo, eu tive a oportunidade de ir pro Atlético Mineiro, eu tive a oportunidade de ir pro São Caetano, né, onde eu acho que aconteceu uma situação que mais na frente eu vou contar o porquê da situação. Então, ali, a partir da sua boa campanha na Portuguesa, que você ficou conhecido nacionalmente. Já te conheciam, mas aí a vitrine explodiu mesmo, né? Ali foi e onde aí eu você retomei. Já tinha ou não? Ali eu tinha... Era seu pai? Era o irmão do Edu? Não, o irmão do Edu me ajudou pro americano, depois ele me ajudou no Vasco, depois cada um seguiu a vida, né? Cada um seguiu o caminho. E quando eu fui pro Palmeiras, né, que eu defini, olha, eu vou assinar com quem encaixar. Eu tinha um cara que me ajudava, que era o cara do ADAP Galo Maringá, né? O Adilson, ele chamava Adilson Batista, né? E esse cara quem trouxe a negociação, quem fez uma negociação, né? Na época o Figueiredo tinha muita entrada no Palmeiras, né? Então através dali que entrou que eu vim pro Palmeiras, né? Mas a proposta era mais atraente em questão de tempo de contrato? Cara, eu acho que foi um sentimento mesmo de eu ter vindo pro Palmeiras, porque assim, o Palmeiras me ofereceu 2 anos de contrato inicialmente, com a possibilidade de um 3º ano, tá? Então eu fiz 2 anos com a possibilidade de um 3º ano. Quando eu fui artilheiro da Libertadores em 2006, o Palmeiras renovou meu contrato por mais 2 anos. Então eu tinha 2, ficaram 4 anos. Caralho. E aí, cara, no começo de 2000, aí eu cheguei em 2005, fiz gol na estreia, depois dei uma oscilada, teve aquele jogo contra o São Paulo na Libertadores que a gente perdeu, desclassificou, né? Primeiro jogo no parque. A gente um gol que ele acha, sei lá da onde ele achou aquele chute, e a gente vai lá jogar no Morumbi. Nesse jogo do Morumbi, teve um gol que a bola cai na minha perna direita, ela vem, eu não lembro quem me fez o passe, foi o Marcinho, ele toca, eu domino com a perna esquerda pra dentro e bato com a perna direita, ela saiu xoxa, era um lance que dava um gol. E me cobraram muito por aquele lance. Nossa, eu tomei Não só pela torcida. Não só pela torcida, internamente. Tanto é que eu fiquei acho que 1 mês sem ser convocado depois daquele jogo ali. Caralho. Só treinando, Só que era o Bonamigo ainda, né? O Leão não tinha chegado ainda. Não. No segundo jogo, o Bonamigo já tinha caído. Quem assumiu foi o Marcelo Vilar. Era o Marcelo Vilar, então. O Marcelo Vilar assumiu no segundo jogo. Mas você chega no Palmeiras com o Bonamigo. Isso, eu chego com o Bonamigo e a gente perde. Não foi isso. Quando a gente perdeu pro São Paulo, no primeiro jogo, o Bonamigo caiu. A gente perde no meio da semana pra alguém no Brasileiro. E eu lembro que ele caiu e assumiu o Marcelo Vilar, que era o treinador do B. Ele era o treinador do time B. Sim. E aí ele subiu o Wendel jogou aquele jogo, eu lembro do Wendel ter jogado aquele jogo, né? E, enfim, eu tomei uma canseira depois desse jogo contra o São Paulo. Mas por causa de um lance, eu sei, você poderia ter executado melhor, mas os caras botar 1 mês de geladeira. Então, se fosse assim, todo centroavante ficaria, sofri enfim, tudo bem, eu lembro que eu reestreiei num jogo contra o Atlético Mineiro,
aí o Leão já tinha vindo. Eu fui para um jogo contra o Figueirense, no Orlando Scapelli, e eu fui cortado. Foi o primeiro jogo que eu voltei depois, que o Leão tinha acabado de chegar, nós ganhamos de 4-1, se eu não me engano, lá, gol do Pedrinho, os 2 gols do Pedrinho, o Pedrinho tinha voltado de jogar também, e o Leão estreou, ganhamos lá contra o Figueirense, e aí eu comecei a voltar para os jogos. E aí teve um jogo contra o Atlético Mineiro, um escanteio que eu faço um gol de cabeça. Foi onde eu voltei, aí comecei a fazer gol. Tanto é que eu fiz 14, 12, 13. 12 ou 13. 12 ou 13 gols nesse brasileiro. Né? E aí o último jogo aí contra o... Não, então, e aí nesse brasileiro o Leão